Quem é que fazia oposição ao governo do João Goulart? Vamos lá? Nós temos aí os grandes latifundiários fazendo oposição a João Goulart. Por quê? Porque João Goulart é um claro defensor da reforma agrária. A gente vai falar dos acontecimentos ali, né, que levaram até o golpe, até a queda, mas a gente vai falar mais claramente sobre isso. Mas João Goulart é um árduo defensor do projeto de reforma agrária para o país. Né? Então, os grandes latifundiários, a bancada ruralista, faz uma oposição vertiginosa ao presidente. Então, os grandes latifundiários, grandes empresários, e esses sim, na crença de que era importante uma aproximação com os Estados Unidos para o desenvolvimento da economia brasileira, viam no nacionalismo de Jango um problema. Tudo bem? Então você já soma aí grupos de peso, né? A elite brasileira, a elite agrária e a elite urbana, né? Os grandes empresários. Tudo bem? Agora soma aí a Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica, por medo do comunismo, medo dessa possibilidade de um João Goulart comunista, vê nele uma ameaça, né? Lembrando que o comunismo ele é ateu. Então, se de fato o Brasil vivesse uma revolução comunista, a Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, sofreria consequências severas quanto a isso. Tudo bem? Vamos lá, outro. Então, olha a tríade que a gente já tem aí, né? Vamos pensar em melhor. O UDN, por exemplo, a União Democrática Nacional, Carlos Lacerda, né? Isso também é um grande articulador da oposição contra o João Goulart e contra todos aqueles que forem ligados a Getúlio Vargas. Né? Então, um partido de expressão muito forte, né? Um partido de peso aí no cenário nacional. Nós temos setores do Exército, né, que vem no João Goulart, né, uma ameaça. Nós temos aí os Estados Unidos da América que olham para João Goulart com certa desconfiança também, né, por essa aproximação ao nacionalismo varguista, essa aproximação com os setores populares, tempo de Guerra Fria. E aí deixei por último aí um setor curioso, que é a classe média. A classe média brasileira, curiosamente, não tem uma identificação com João Goulart. Fala assim, poxa, mas ele é um defensor das massas. Pois é. Mas a classe média ela tem uma característica curiosa, né? Ela não se sente parte das massas. A classe média, ela faz questão de se diferenciar. Eu estou falando isso porque eu sou de classe média, né? Fui criado no meio da classe média, né? No bairro aqui do Rio de Janeiro, e eu sinto isso claramente. A classe média, ela é aquela que sonha em ficar rica, mas morre de medo de ficar pobre. Essa é a verdade. A gente paga o carro na prestação suada todo mês, mas sonha em ter um carrão, né? Um super aí. Então, a gente, né, tenta pagar aquela viagenzinha ali para o Chile e para a Argentina, mas sonha em conhecer a Europa inteira. A classe média fica nesse meio do caminho, então acaba que a classe média se torna um setor da sociedade extremamente conservador. Então a classe média não quer saber de comunismo. A classe média quer saber de se dar bem dentro do regime capitalista. Então falar em fim de propriedade privada para essa classe média que luta, que sua para comprar o seu carro, suou para pagar o apartamento, falar em algum momento em tirar essa propriedade privada da classe média sempre foi um tabu muito grande. Então a gente que imagina que a classe média, né, prejudicada economicamente, ela teria tudo a aderir a movimentos de esquerda, a apoiar movimentos populares, pelo contrário. Então, olha aí, então você tem uma grande massa, que é essa classe média, junto com esses setores mais favorecidos, fazendo uma fortíssima oposição ao João Goulart. E quando eu falo João Goulart, não é só o João Goulart. É o João Goulart e é os políticos ligados a ele. Por exemplo, quer ver um político que era considerado muito mais perigoso, digamos, que o João Goulart, que era muito próximo a ele? Brizola. Leonel Brizola, né, era muito próximo, né, inclusive compadre de João Goulart, né, era governador do Rio Grande do Sul, foi ele um dos grandes nomes na campanha da legalidade, né, para o Jango poder assumir. O Brizola, ele sim era visto como uma grande ameaça comunista e era ali, né, um político aliadíssimo de João Goulart. Então tudo isso fazia com que o João Goulart fosse visto como uma grande ameaça, fosse visto com grande desconfiança por todos esses setores. Então, deu para vocês entenderem? Existe até uma base de apoio, mas olha a força que a oposição tem. Isso sem falar dos jornais, claro, né? Os jornais como o Globo, como, né, o Estado de São Paulo, todos os jornais que acabam defendendo essa posição dos grupos mais favorecidos, né? Até hoje a gente tem aí ainda um pouco dessa concepção, tá? Então, quer dizer, olha a oposição muito forte, uma oposição muito grande. É por isso, inclusive, que a gente trabalha esse evento como um golpe, né? Só para jogar a ideia aqui, a gente já vai chegar lá. Um golpe civil-militar, né? Porque a gente sempre fala o golpe militar de 64, o golpe militar de 64 não é tão simples assim. Parece que só os militares tinham interesse na queda de João Goulart. Isso não é verdade. A gente tem um grande grupo de oposição,
Não é isso? E João Goulart, então, os militares acabam se tornando o braço armado, né? Aqueles responsáveis pela ação, pela derrubada efetiva, né? Pela sapatada, como alguns gostam de dizer. Tudo bem? Então agora cabe a gente entender quais foram os acontecimentos que levaram ao golpe, então, e à queda de João Goulart.